pessoal, aqui é Natália Petris e hoje vamos falar sobre essa super leitura aqui da Alice Walker, O Segredo da Alegria. Gente, esse ano eu só tô arrasando nas leituras e isso é graças às parcerias que eu consegui esse ano. Então, esse livro aqui foi um recebido da parceria com a editora Record Educação, que é uma parte da editora Record voltada para educação. E aí os recebidos do mês de março, do mês passado, foram esses daqui: Clássicas do Pensamento Social, Mulheres e Feminismo no Século XX, que é uma coletânea de 8 pensadoras de diferentes localidades entre os séculos XIX e XX que obtiveram nenhuma ou pouca circulação no Brasil. E esses foram 2 livros escolhidos por mim para receber em março, e eu adorei receber esses 2 aqui. Primeiro eu li esse e depois eu vou ler esse daqui com mais calma. Então a vantagem dessa parceria é que eu posso escolher dentre os livros lá que eles me mandam, eu posso escolher 2. E aí eu já recebi os livros de abril, que a gente já tá no final de abril, né? Eu terminei de ler aquele. E aí eu pedi esse daqui, ó, do João Anzanello Carrascosa. São contos seletos dele, que ele mesmo selecionou para esse livro. Ele é conhecido por histórias curtas, né? Por contos. E outra coisa que veio junto também foi esse lindo marca-página do Paulo Freire, que eu amei, né? Qual professor que não iria amar? E o outro livro escolhido, né, do mês de abril, que são 2 a cada mês, foi esse aqui do Ney Lopes, O Oitentáculos, que era outro lançamento que eu já estava de olho quando eu vi lá na página do Grupo Editorial Record. São poemas, e esse livro aqui que o Ney Lopes escreveu, né, que o Ney Lopes criou aos 80 anos de vida, por isso Oitentáculos, reúne um conjunto de poemas que reinventam ele, reinventam sua obra. O Ney Lopes é um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. Provavelmente esse daqui vai ser o que eu vou começar depois desse. Enfim, teremos muitas leituras boas por vir, mas por enquanto vamos falar sobre esse aqui, já agradecendo aí a Record Educação, essa parceria que está sendo incrível. Então, eu conheci a autora Alice Walker na faculdade quando eu li para uma matéria, né, A Cor Púrpura, que foi um dos livros que mais me marcou. É um livro, assim, lindíssimo, tem até filme também, mas o filme não chega nem perto do que é o livro. E desde então eu passei a admirar muito essa autora. A personagem Tashi, que é a principal desse livro aqui, ela tem uma breve aparição lá na Cor Púrpura, mas não é nada demais. Ela aparece rapidamente, conversa com uma das personagens lá e diz que está voltando para sua cidade natal, né, para o seu país, lá na África. No livro não especifica qual país, e ela está voltando lá para fazer a prática, para fazer a iniciação, a circuncisão. Então é essa história que é contada aqui. Então você não precisa ler A Cor Púrpura antes de ler esse livro aqui, porque ela só aparece lá dizendo que vai voltar para sua terra para fazer essa prática, né, de mutilação genital, que é o tema principal dessa história. Essa prática é uma coisa comum lá no povoado da Tashi, só que ela se mudou para os Estados Unidos, né, numa certa idade, ainda era nova, e ela não fez essa iniciação. A irmã dela tinha feito quando era mais nova, mas morreu no processo, né, por ter perdido muito sangue. Mas mesmo assim, a Tashi quis voltar para poder fazer essa prática, porque ela queria ser aceita, se sentir mesmo como uma mulher olinca, que era, né, parte do seu povo olinca. É um tema assim um pouco pesado, né? Ainda mais pra gente que é mulher, mas é assim muito legal de ler porque traz reflexões assim muito fora da nossa realidade. E aí aqui no livro ela até diz que existem 3 tipos de mutilação genital. Existem aquelas que têm apenas a retirada do clitóris, aquelas que retiram o clitóris, os lábios menores e os lábios maiores, e aquelas que retiram só o clitóris e os lábios menores, se eu não me engano, ou os lábios maiores. E aí depois disso, elas ainda costuram e deixam uma abertura bem pequenininha, e essa abertura, ela vai ser moldada pelo marido. Então tem que ser bem apertado para o marido poder forçar, para ser uma abertura do tamanho, né, para caber exatamente o marido. E aí é como se fosse, né, a mulher perfeita para aquele cara. E nessa prática, não só a mulher sente dor, não só a mulher se machuca, mas também o marido, né? Porque ele tem que forçar uma abertura. Eles veem isso como um símbolo de força, né? Tanto feminino quanto masculino. E aí a justificativa para acontecer
essa mutilação genital, né, para poder fazer esse ritual todo, seria de que apenas os homens podem ter uma protuberância. A mulher não pode ter protuberância nenhuma. Então eles têm que retirar, têm que cortar. E se a mulher não faz isso, se a mulher não passa pelo ritual de iniciação, ela nunca é aceita pelo seu povo. E aí, né, a gente se pergunta, eu me perguntava, como é que a gente sabe se a mulher fez ou não? Como é que as outras pessoas vão saber se ela fez ou não? E aí tem uma coisa muito característica, assim, que deixa a gente muito... Eu fiquei muito emocionada em diversas partes da história, é que existe o andar da mulher olinca. Então você sabe que ela passou pela iniciação porque ela não consegue levantar a perna direito. Elas andam com a perna arrastada, elas têm um andar arrastado característico das pessoas daquele povoado, das mulheres daquele povoado. Então tem aqui na página 136, que fala mais detalhadamente sobre isso. Que existem três formas de circuncisão, algumas exigem apenas a retirada do clitóris, em outras é necessário fazer uma raspagem de toda a área genital. E aí o nosso líder dizia que devíamos manter limpos e imaculados, né, como éramos desde os tempos imemoriais, cortando as partes impuras do nosso corpo. A parte que dá prazer, né, no caso o clitóris. E aí a minha vagina não circuncidada era considerada uma deformidade, né, isso é a Tashi falando. Afinal, nenhuma das outras mulheres tinha lábios vaginais. E elas eram vistas, as mulheres que tinham, eram vistas como demônios. E aí tem uma parte aqui muito triste que a Tashi fala, né, que ela percebe que antes ela podia andar normalmente, ela podia correr, ela podia agir, né, ter uma postura de uma mulher empoderada, que ela acabou perdendo quando ela passou pelo processo de mutilação genital, porque ela teve que ter o andar arrastado, sentia muitas dores, levava muitas horas no banheiro, era um grande sofrimento que deixou sequelas, tanto físicas quanto psicológicas. E é aí que entra, né, a parte principal da história, que é a Tashi passando pelo processo de estar num psicólogo, né, conversando com a psicóloga e contando sobre a história dela, após essa mutilação, ao mesmo tempo que ela está sendo julgada, tem cenas dela na psicóloga, cenas dela no tribunal, que ela está sendo acusada por um crime que ela supostamente cometeu, que eu não vou dizer aqui, vocês vão ter que ler para saber. A psicóloga pergunta para ela aqui, você tinha orgasmos, né, antes de fazer ela? Sempre. E ainda assim renunciou a isso para... E a psicóloga tentando entender, por que você abriu mão do seu prazer? E aí ela respondeu, a Tashi respondeu, para ser aceita como uma mulher de verdade pelo povo olinca, por fim, a zombaria. Ela era considerada uma traidora em potencial, porque ela foi para os Estados Unidos e não tinha passado pelo ritual de iniciação. Assim, o livro é dividido em 21 partes, são muitas partes, né? Mas são partes bem curtinhas. Cada parte geralmente tem uma fala da Tashi, né? Tá escrito Tashi, deixa eu mostrar para vocês. Então tem aqui Tashi, aí fala um pouco da história da Tashi, é a Tashi falando. E depois, dentro da mesma parte, tem o Adam, e é o Adam, o marido dela, falando, né? Para outra parte. Então são partes bem curtas, em que vai tendo as falas do marido dela, da psicóloga, do filho dela, de alguns amigos, de alguns familiares, que estão observando a situação dela, de ter passado por isso, de estar no psicólogo e de estar sendo julgada. E as cenas da Tashi, né, no psicólogo são bem marcantes, porque é lá que ela tenta compreender todo esse processo. Porque ela voltou lá para o seu país para poder passar pelo ritual de iniciação e não encontrou, não descobriu o segredo da felicidade. Então, qual será que é o segredo da felicidade? O segredo da alegria. Então, qual será que é o segredo da alegria? Se mesmo... Porque o tempo que ela estava nos Estados Unidos e não era americana, também não era olinca, e voltou para lá, fez o ritual de iniciação e ainda assim não se identificou, não gostou daquilo, ficou com traumas psicológicos. Então, qual que é o segredo da alegria? É um livro muito forte, muito intenso, fala muito com as mulheres, principalmente com as mulheres negras, porque o ritual de iniciação, ele é muito agressivo, né? Ela diz que as mulheres fazem... É completamente assim, insalubre, fazem com facas enferrujadas, gilete enferrujado, costura, tudo a sangue frio,
e fazem isso com crianças pequenas. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai sofrendo bastante. Muito interessante que ela traz também a Tashi às vezes tem um certo preconceito com as mulheres, as pessoas negras dos Estados Unidos. Porque ela diz, né, vocês vieram da África há tanto tempo e já se esqueceram das suas origens, dos seus ancestrais, das suas tradições. Vocês são completamente americanos. E ela não, ela foi da África para os Estados Unidos com essa consciência toda do seu povo. Diferentemente das pessoas negras que já nasceram nos Estados Unidos, né? Ela trata como se fossem pessoas completamente diferentes. Mas o que a gente vai percebendo é como o tratamento psicológico, mesmo a Tashi tendo uma certa repulsa a ele, como ele pode ajudar, né, na cura desses processos, desses traumas que a gente passa, né? Mesmo ela estando um pouco relutante, depois ela fica pensando nas coisas que ela falou, no que a psicóloga falou, e ela vai se tornando cada vez mais forte e mais corajosa. Uma leitura assim muito intensa, traz muitas reflexões, traz referências de autores negros, de pensadores, de ativistas negros, fala sobre feminilidade, fala sobre o prazer feminino, tem até referências a homossexuais, referências a AIDS. É um livro que para mim foi o melhor desse ano, vale muito a pena. Fazia tempo que eu não lia um livro tão bom assim. Só que esse livro, gente, ele é de 1992. Só que ele está sendo lançado no Brasil pela primeira vez agora pela editora, né, pela José Olímpio. Um super lançamento aqui no Brasil, só que é um livro já antigo, mas é um super lançamento aqui no Brasil. Quem já leu Alice Walker vai encontrar aqui, já sabe mais ou menos o que vai encontrar, sabe que vai gostar. E tem uma coisa aqui que no final do livro me marcou bastante, porque é a Alice Walker se dirigindo, falando diretamente com o leitor. Então ela diz assim, ao leitor: estima-se que entre 90 e 100 milhões de mulheres e meninas que vivem em países da África, do Extremo Oriente e do Oriente Médio tenham sido submetidas à mutilação genital. Aí ela fala aqui de 2 livros sobre o tema da mutilação genital. Uma parte dos royalties desse livro será usada para educar mulheres, meninas e homens e meninos sobre as terríveis consequências da mutilação genital, não apenas para a saúde e a felicidade dos indivíduos, mas para toda a sociedade em que é praticada e para o mundo. E essa história aqui da Tashi era uma história que precisava ser escrita. A autora falou que ela não descansou enquanto ela não escrevia a história da Tashi, porque ela falou que a Tashi precisava de um livro, uma história só para ela. Umas palavras africanas que tem na história, né? Ela fala: Tisunga, como muitas das minhas palavras africanas, é inventada. Pode ser que ela e as outras palavras que uso sejam de uma língua africana que eu conheci um dia e que agora estão emergindo do meu inconsciente. Eu achei isso assim incrível, né? Porque ela não tem ciência dos seus ancestrais, mas ela sente que tem alguma coisa no inconsciente dela, dos seus ancestrais africanos. Aí ela fala até aqui depois: não sei de que parte da África vieram meus ancestrais africanos, então reivindico para mim todo o continente, que é o que eu falei, não se fala de onde a Tashi é, só fala que é da África, não falou qual país. Suponho que tenha criado Olinka como minha aldeia e os Olinka como um dos povos tribais que são meus ancestrais distantes. Certamente reconheço Tashi como minha irmã. Eu achei isso muito lindo, né? Porque parece que a Tashi não é só uma personagem, e sim uma irmã dela do passado, que foi há muitos anos atrás, quando os ancestrais dela, quando ela estava lá na África ainda. É basicamente isso. Vocês têm que ler para poder saber, para poder entender, para poder sentir, principalmente as mulheres. Não só por isso, mas por tudo que Alice Walker já escreveu. Leiam este livro. Um beijo e até a próxima.